Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? Então pessoal, vamos falar sobre funções. Nós utilizamos as funções no nosso dia a dia. É comum nós sempre ouvirmos a frase uma coisa depende da outra. E também a seguinte frase, uma está em função da outra. Então nós podemos perceber que nós utilizamos muito funções no nosso dia a dia, como eu já disse. Certo? Vou dar alguns exemplos bem práticos para que vocês possam entender essa nossa introdução sobre o tema, tá? Comprar um pãozinho na padaria e pagar um valor referente ao seu preço por quilo. Então, como eu disse na frase anterior, uma coisa depende da outra e uma está em função da outra. Nós podemos perceber claramente esta relação aqui, certo? Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. O consumo em quilowatt-hora e o valor a ser pago na conta de luz. Aqui também nós podemos perceber claramente essa relação. Uma coisa depende da outra, uma está em função da outra, certo? Vamos para mais um exemplo, para facilitar o seu entendimento. Ao lermos um jornal, deparamos-nos com um gráfico que nada mais é do que a relação de duas grandezas representadas graficamente. Então, nós podemos perceber nesse gráfico a relação de duas grandezas, a quantidade de alunos e as suas notas. Então, aqui, uma coisa depende da outra e uma está em função da outra. Então, agora que vocês já entenderam essa relação, vamos dar continuidade ao tema funções. Então, agora eu quero explicar para vocês como é que funciona a lei de formação. Então, se nós temos duas grandezas que se relacionam, como o caso desse exemplo aqui nessa tabela, certo? Nós temos o caso de um trem-bala e esse trem-bala percorre 600 km a cada hora. Como nós podemos saber isso? Observando essa primeira linha. Então, ele percorreu aqui 600 km pelo tempo de 1 hora, certo? Então, tendo essas duas grandezas aqui, nós podemos representar o tempo pela letra T e a distância percorrida pela letra D. Com estas informações aqui, nós podemos escrever a lei de formação, do que nada mais é do que a distância percorrida, que é igual a 600, que é a quantidade em quilômetros, vezes o tempo. Essa é a lei de formação dessas duas grandezas que estão relacionadas. Vocês conseguiram entender? Então vamos dar continuidade aqui nessa lei de formação. Observando essas informações que nós apresentamos aqui, nós podemos perceber claramente que D é a variável dependente e T é a variável independente, ou seja, a distância percorrida depende do tempo, certo? Dito isto, nós podemos dizer que há uma relação entre a distância percorrida e o tempo gasto, certo? Pessoal, então tendo essa relação aqui, em que o valor dessa variável independente está associado a um determinado valor dessa variável dependente, nós damos o nome de função. Então, frisando o que eu já disse, nós podemos dizer que a distância está em função do tempo. Você conseguiu entender? Então agora eu vou passar para um exemplo prático, que assim você poderá entender melhor o que significa funções, certo? Então vamos lá. Vamos agora então para esse exemplo teórico. Nesse caso aqui, nós temos um posto de gasolina, certo? Que significa a quantidade de combustível consumida pelo carro. E nós temos aqui essa estrada, que significa o número de quilômetros rodados. Então, nessa relação aqui, nós temos que a
quantidade de combustível consumida por um automóvel é função da distância que ele percorre. Você conseguiu entender? Então esse exemplo nada mais é uma continuidade aos exemplos apresentados anteriormente, como o exemplo do pãozinho, comprar o pão e pagar um valor referente ao seu quilo, certo? Como o exemplo do consumo em quilowatt-hora, que você paga um valor do consumo por quilowatt-hora, e também da relação dessas duas grandezas, a quantidade de aluno relacionando com as suas notas. Todos esses aqui são exemplos de funções. Como eu já disse aqui no início do vídeo, são assuntos que nós tratamos rotineiramente na nossa vida e são tratados na matemática com o tema funções, certo? Então agora eu vou dar um outro exemplo para vocês e agora sim vocês vão conseguir entender melhor o tema, certo? É importante que vocês entendam um pouco do início dessa teoria, que assim facilita a resolução dos exercícios, tá bom? Vamos apresentar aqui um exemplo prático em uma sala de aula, tá? Neste exemplo, a professora vai dizer um número para os alunos e os alunos vão calcular em cima desse número o dobro dele e ainda vão somar 3 e dizer o resultado, certo? Então vamos lá. Então a professora disse o número 4. Ela disse 4, eles multiplicaram por 2, que é o dobro dele, e somaram 3 e disseram o resultado, certo? Agora nós podemos partir para a nossa relação. Então vamos lá. Se o professor disse 4, os alunos responderam 11. Se o professor disser 6, a resposta será 15. Se o professor disser menos 5, a resposta será menos 7. Se ele disser 0, a resposta será 3, certo? Então aqui nós temos uma relação de duas grandezas. Porque a resposta dos alunos depende do número escolhido pelo professor, certo? Então observem aqui que a cada número x dito pelo professor corresponde a um único resultado y para a resposta dos alunos, certo? Então vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Com isso, nós conseguimos expressar a relação entre x e y, certo? Então, y, que é a resposta dos alunos, é igual a 2 vezes x, que é o número dito pelo professor, mais 3. Então aqui neste exemplo prático, nós podemos dizer que y é função de x, certo? Então para concluirmos, nós podemos dizer que essa fórmula aqui, y é igual a 2x mais 3, é a lei de formação dessa função, como eu já expliquei no exemplo anterior do trem-bala. Agora, com esse segundo exemplo, vocês conseguiram entender melhor como nós podemos representar as funções? Então, pessoal, atenção! Sigam o canal, porque no próximo vídeo nós aprenderemos a representar essa tabela por meio de um diagrama de flechas. Sigam o canal que eu vou apresentar o tema funções no passo a passo e aprofundando os assuntos aos poucos e resolvendo vários exercícios para vocês, tá bom? Você entendeu? Se restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo.